Boa noite, pessoal. Então, vamos começar mais uma aula. O nosso tema de hoje é a eliminação urinária. O aparelho urinário, particularmente os rins, desempenha um papel fundamental na manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico e na eliminação de escórias do nosso organismo, como ureia, creatinina e ácido úrico. Então, aqui, particularmente os rins, eles são fundamentais para a manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico. O que seria hidroeletrolítico? Seria a água, né, do nosso organismo e os eletrólitos. Os eletrólitos seria o cloro, potássio, sódio, magnésio, entre outros. Então, os rins é que fazem esse equilíbrio entre a água e os eletrólitos, eliminando ou retendo esses eletrólitos. Através da filtração da urina. Ele faz a eliminação das escórias, como a ureia, a creatinina e o ácido úrico. Normalmente, um adulto elimina em torno de 1.000 a 1.500 ml de urina em 24 horas. Certos fatores, como ingestão de líquido, condições climáticas, ação de drogas, pode alternar esse volume. Então, às vezes, o paciente ele tomou uma dose alta de diurético, ou ele teve pouca ingestão de líquido, ou está muito quente ou muito frio, pode alterar esse valor. A urina possui certas características, como cor, odor, transparência, densidade e sedimentos. O que seria sedimentos? Sedimentos são fragmentos de eritrócitos. Então, teria que ser um exame bem detalhado para identificar que tipo de sedimentos teria encontrado na urina. Pode ter também leucócito, então só mesmo através de uma análise. Assim como a eliminação intestinal, a eliminação urinária também deve ser observada, anotando e comunicando qualquer anormalidade. Então, a anotação das eliminações urinárias também deve ser anotada e comunicada. A diurese é utilizada para denominar urina eliminada. O controle de diurese, quando necessário, é prescrito pelo médico, com discriminação no período e ordem especiais. Nesses casos, todo o volume urinário deve ser medido conforme a rotina estabelecida na clínica. Então, se o médico prescreveu o controle urinário controle de diurese do paciente, toda a urina eliminada pelo paciente, ela tem que ser medida e realizada a anotação. Nesse caso, sempre segue a rotina da clínica. Às vezes tem um galão específico do paciente para depositar a urina nesse galão, ou às vezes tem um cálice com uma gramatura, né, de ml, que você coloca o líquido ali, verifica a quantidade, anota e despreza. Então, vai ser muito da rotina da clínica. Aqui temos algumas terminologias do sistema urinário. Anúria, supressão de secreção urinária, um volume menor que 100 ml em 24 horas. Oligúria, diminuição do volume urinário, menos que 500 ml em 24 horas. Poliúria, aumento do volume urinário. Disúria, dificuldade ou dor à micção. Retenção urinária, incapacidade de eliminar urina. Polaciúria, micção frequente e em pequenas quantidades. Nictúria, micção frequente à noite. Incontinência urinária, impossibilidade de controle à micção. Hematúria, presença de sangue na urina. Proteinúria, presença de proteína na urina. Albuminúria, presença de albumina na urina. Colúria, presença de pigmentos biliares na urina, então a urina vai ter uma coloração bem escura. Piúria, presença de pus na urina. E glicosúria, presença de glicose na urina. Agora vamos entrar no balanço hídrico. O balanço hídrico nada mais é do que a medida de ganhos e perdas. Ganho seria todo o líquido que entra
no organismo do paciente e perdas é todo o líquido que é eliminado. Então, ganhos denominamos positivo e perda negativa. Então, ganhos são hemoterapia, nutrição enteral, ingestão de líquido, infusão medicamentosa, dietas especiais e nutrição parenteral. E perdas são fluidos corporais, eliminação urinária, drenagem, eliminação gastrointestinal. Então, nós vamos, quando o médico solicitar balanço hídrico para o paciente, tudo de líquido que o paciente ingerir, nós temos que anotar e todos os líquidos eliminados também tem que ter uma anotação bem rigorosa. Tem uma definição do controle hídrico. Controle hídrico é o balanço resultante do volume de líquidos ingeridos e eliminado. O total de água no organismo de um adulto é de 65 a 70% do peso corporal, distribuído em compartimento intra e extracelular. Quase toda a totalidade de água orgânica vem do meio externo, através da água que ingerimos e dos alimentos. Uma pequena parte que vem do metabolismo dos lipídios, glicídios e proteínas. Então, essa parte é 300 ml, é uma parte bem pequena. A outra parte é só ingestão mesmo de água e através dos alimentos. Por outro lado, a eliminação da água faz-se pela urina, fezes, vaporizada na respiração e pela pele através do suor. O equilíbrio entre ganho e perda de líquido pode sofrer alterações, ocorrendo uma perda ou retenção de líquido. A perda pode ser desencadeada por vômitos, diarreia, diurese excessiva, estados febris, hemorragia, queimadura, levando à desidratação. A retenção com formação de edema pode ser consequências de certos estados patológicos, como distúrbios renais e cardíaco. Insuficiência cardíaca mesmo, dá um distúrbio bem alterado no paciente. O paciente deve ser orientado quanto a esta conduta terapêutica, para não provocar ansiedade e obter sua colaboração. Então, se o médico prescreveu o controle hídrico para o paciente, explicar bem para o paciente a conduta, como que funciona a terapêutica, para ele colaborar, né? Comunicar quando tiver sede, comunicar toda vez que for ingerir algum líquido e quando eliminar também. Então, o paciente está em controle hídrico, já deixa o papagaio próximo do paciente, no banheiro, orienta o paciente a sempre a realizar a sua diurese no papagaio para a gente conseguir mensurar a quantidade, né? Orientar ele a não desprezar, a comunicar toda vez que está com sede, toda vez que tiver alguma perda líquida, né? Seja por vômito, sempre está comunicando a enfermagem. Procedimento para o controle hídrico. Colocar placa de controle hídrico no leito do paciente. Então, essa placa já vai estar na unidade, toda unidade tem a sua placa de controle hídrico e tem um registro também com os líquidos ingeridos e os líquidos eliminados. Todo líquido administrado no paciente dentro de 24 horas deve ser anotado, também como o registro de perda de líquido. Todo tem que também ser anotado, seja em forma de vômito, líquido de drenagem, suor excessivo, diurese. Se o paciente deambular, orientar para não desprezar a urina, aquele fato sobre o papagaio. Então, o paciente está deambulando, orientá-lo a comunicar quando for ao banheiro, não esquecer de sempre urinar no papagaio e não desprezar a urina e comunicar a enfermagem. Os fluidos que por um outro motivo não puderem ser mensurados devem ser registrados com um símbolo. Então, o símbolo seria esse símbolo de cruzes, que é uma quantidade pequena, uma cruz, quantidade regular, 2 cruzes, quantidade grande, 3 cruzes. Por exemplo, o paciente ele teve uma sudorese intensa, então não tem como eu mensurar a quantidade de sor eliminado pelo paciente. Então, eu coloco sudorese, se for uma quantidade grande, 3 cruzes. Então, o médico, observando aquela anotação, ele vai saber que o paciente teve uma perda significativa de suor.
ou também, às vezes, as fezes. Às vezes, o médico pode prescrever para a gente também registrar as fezes do paciente. Então, se for uma quantidade regular de fezes, a gente coloca fezes, 2 cruzes. O médico vai saber que o paciente teve uma quantidade regular de fezes. Paciente com controle hídrico pode estar submetido à restrição hídrica. Então, a gente deve comunicar-se com o nutricionista para dividir a ingestão de água. Por exemplo, o médico deixou prescrito para o paciente somente 800 ml de água em 24 horas. Então, a gente comunica com a nutrição para ver quanto de líquido a nutrição vai utilizar na alimentação do paciente para a gente poder utilizar o restante. Por exemplo, a nutrição vai utilizar 400 ml na alimentação do paciente. Então, sabemos que nós podemos ofertar outros 400 ml para o paciente em forma de soro, de líquido, de outras formas. Aqui está a tabela do controle hídrico. É uma tabela que tem todos os líquidos eliminados e os líquidos ingeridos. É aqui dentro de 24 horas, então todo líquido ingerido pelo paciente, seja em forma de dieta, seja através de sonda, seja oral, seja através de sangue, soro, a gente anota. E as eliminadas também, seja secreção, diurese, drenagem, vômito, fezes. E aí no final a gente faz a soma, né, dos ingeridos e as somas dos eliminados, para saber se o balanço ele foi negativo ou positivo. Aí a gente faz essa anotação e o médico vai avaliar se isso é benéfico ou traz algum malefício para o paciente. Tá ok? Então, a nossa aula de hoje foi isso. Obrigado por mais essa aula e eu estou à disposição por qualquer eventualidade, qualquer dúvida.